Eu quero ler Mateus 5, que diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu a um monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram dele. Ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Amém. As bem-aventuranças, elas são promessas exclusivas aos discípulos do reino dos céus. Elas revelam a extraordinária carga de felicidade, porque bem-aventurados são aqueles os felizes. Está falando de um paradoxo. Está falando de uma felicidade por um sofrimento. Está falando de algo que vai trazer felicidade ao passarmos por coisas que naturalmente não nos traz felicidade. São promessas. Se nós colocarmos em prática tudo o que Jesus ensinou, esses conselhos, nós vamos ser felizes. As dificuldades não são omitidas no texto. No entanto, há uma grande garantia de triunfo perpétuo àqueles que são fiéis. As bem-aventuranças revelam algo profundo dos ensinamentos de Jesus. A retidão que agrada a Deus se revela por uma transformação interior, mas está relacionada totalmente ao caráter. Não adianta ser extraordinariamente limpo se seu coração mente não tiverem atitudes corretas. Jesus estava deixando um ensinamento muito profundo a todos nós. Colocar em prática. Colocar em prática tudo o que a Bíblia ensina e nós decidimos colocar em prática, ela vai atuar numa área da nossa vida que precisamos de cuidado, que é o caráter. O caráter, ele está acima da religião. E muitas das vezes nós não deixamos o poder da fé ou em obedecer mudar o nosso caráter. Todos nós, um dia, quando encontramos Jesus, estávamos perdidos, cada um da forma como vocês chegaram até o reino dos céus. E ali começa uma nova história, uma nova vida. Jesus estava ensinando o seguinte: olha, se vocês seguirem esses ensinamentos, vocês vão ser felizes, porque o caráter de vocês serão transformados. E vocês vão viver em novidade de vida. Porque algumas bem-aventuranças não são tão simples ou tão fáceis. Bem-aventurados os que são perseguidos por minha causa. Bem-aventurados que se levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Olha, feliz é aquele que é perseguido. Feliz é aquele que é caluniado. Isso vai contra a nossa natureza humana. Todas as vezes que alguém nos calunia, nós queremos revidar. É a natureza humana. Tudo aquilo que falam, a gente quer devolver. Faz parte da natureza humana. Mas ele está dizendo, olha, bem-aventurado se você for perseguido. Então isso é um termômetro da vida. Se nos perseguem, é porque
nós estamos cumprindo o que Jesus nos ensinou. Isso tem que ser positivo. E olharmos e dizermos, olha, estão perseguindo porque nós somos diferentes. Estão perseguindo porque tem algo em nós maior do que eles têm. Toda perseguição, toda calúnia que fazem contra a nossa vida são simplesmente por pessoas inferiores a nós. Porque muitas vezes pessoas vão nos julgar, vão nos criticar, mas não vão fazer metade do que a gente faz ou do que a gente vive. E cada um tem a sua vida. E ele vem dizer, olha, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Como nós pedimos a Deus muitas das vezes, quando somos que o Senhor faça a justiça, meu Deus, vá lá e porque não é justo passar por isso, por aquilo. E nós às vezes trazemos essa, olhando pelo outro ângulo, olhamos para esse ensinamento e falamos assim, a Bíblia diz que aquele que tem sede de justiça, esse é feliz. Mas não é a justiça humana, não é ver a outra pessoa mal. Como é que pode um ser humano ficar feliz em ver o outro cair? Porque Deus está honrando ele. Quantas vezes eu ouvi isso na vida? Ó, Deus foi comigo, olha lá como é que ele está lá. Como pode isso trazer alegria a alguém? Não era isso que Jesus estava ensinando. E muitas das vezes nós confundimos os ensinamentos, trocamos os ensinamentos e deixamos de ser trabalhados no nosso caráter. Que, imagina aqui, você aqui, e assim estavam as pessoas diante dessa imagem, e Jesus mostrando para eles a realidade da vida. Se nós tivéssemos uma receita para ser feliz, Jesus deixou. E aqui nós vamos ler as placas que estão em inglês lá, as boas atitudes para ser bem-aventurado. Atitudes. Então, queridos, isso é uma bênção extraordinária, uma felicidade, uma bênção que só desfrutarão aqueles discípulos fiéis no reino dos céus. Que esse ensinamento de Jesus possa nos elevar, nos fazer amadurecer, crescer na fé, entender que quando estivermos chorando, seremos consolados. E no final ele vai dizer o seguinte, olha, alegre-se e regozijem-se, isso é o mais incrível. Porque grande é a sua recompensa nos céus. Isso tudo aqui não está falando de recompensa terrena, mas de uma recompensa espiritual, de uma recompensa nos céus, que a Bíblia chama de galardão. Está dizendo, ó, vocês vão ser recompensados se suportarem tudo isso. Porque da mesma forma, os profetas passaram por isso, que vieram antes de vocês. Está nos ensinando a ter uma vida como os profetas tiveram. Como Jeremias, que estava predizendo o que iria acontecer com o povo, que eles iriam ser levados para a Babilônia, que Deus estava chateado com eles. Os sacerdotes estavam perdidos, o povo estava perdido. E toda a sua obra dedicada a repreendê-los para que eles voltassem, se voltassem para Deus. Até que se levantou um profeta chamado Ananias e disse, olha, vocês vão ficar 2 anos só. Bateram no profeta, prenderam o profeta. Está dizendo, olha, se vocês passarem por isso, eles já passaram lá atrás. Eles já viveram isso. Por fazer o que era certo, por obedecer a Deus, por fazer ou dizer o que Deus mandava dizer. Não apenas pelo fato de ser o cara, mas pelo fato de ser o que Deus estava dizendo para que eles falassem. Se eles passaram, nós vamos passar. Só que há uma recompensa para nós. E a recompensa será no céu. Vamos colocar em prática essa palavra. Esse lugar aqui, eu amo esse lugar aqui. Esse lugar aqui é um lugar de reflexão.
Não é um lugar como estivemos lá de declarar o mundo, mas é de refletir como têm sido as nossas atitudes. O que nós temos feito? Nós temos ajudado ou magoado? Nós temos ferido ou ajudado? Essa é a nossa pergunta. Olhar para o texto e saber se nós estamos vivendo assim. Porque se vivermos dessa maneira, é uma reflexão para mim, para todos nós. Nós vamos ser felizes. A felicidade que todo mundo procura está nesse texto. Bem-aventurados, os fiéis receberão a recompensa. E a recompensa que será, não aqui, mas na glória eterna. Muitas das vezes nós vamos passar por muitas situações, ninguém vai reconhecer, ninguém vai nos ver, ninguém vai pedir perdão, ninguém vai voltar atrás, mas haverá um dia que nós receberemos essa recompensa. Quando nos encontrarmos com o Senhor, ou quando Ele vier arrebatar a sua igreja, ou quando um dia, então, formos chegar o nosso dia de morrer para viver eternamente com Cristo Jesus.